Esse é o primeiro vídeo sobre o desenho de processos utilizando o aplicativo Draw Express no Galaxy Note 8, onde eu vou abordar alguns assuntos como planejamento estratégico, Business Intelligence, Balance Scorecard e mapeamento de processos. E eu estou colocando isso tudo junto porque no dia a dia, no mundo real, seja no ambiente corporativo, no governo, na vida pessoal, eh, essas ferramentas elas trabalham juntas, né? E interagem entre si, e aqui não poderia ser diferente. Eu vou deixar alguns exemplos para ficar mais claro o entendimento a respeito dessa interação. Bom, a etapa central dessa interação é o planejamento estratégico, onde eu faço a definição dos objetivos, ou seja, ela é importante para a conquista de qualquer objetivo, e também uma análise minuciosa dos riscos durante esse processo, né, para evitar que eu sofra uma derrota durante a execução dessa estratégia. Para ficar muito mais claro, dá uma pesquisada sobre licínios crassos, né, que é o termo de onde surgiu o erro crasso. Então vai ter uma história bem interessante ali do ponto de vista que vai ficar bem fácil de entender essa necessidade, né, de estratégia. O segundo ponto O segundo ponto de interação é o Balance Scorecard, que é um método de planejamento baseado em 3 perspectivas diferentes: a primeira financeira, a segunda de cliente, consumidor, e a terceira de geração de conhecimento e também de crescimento pessoal, né, relacionado ao time. E o foco dele é no atingimento dos objetivos estratégicos. Passando agora para a área de Business Intelligence, essa área vai munir a liderança de informação, seja movimentação dos concorrentes, análise de mercado, comportamento do consumidor. Também, outra coisa importante na área de Business Intelligence é a análise preditiva. Não sei se eu vou acertar o boneco aqui, que é um vidente, mas é uma análise preditiva. O exemplo disso é o seu automóvel, por exemplo, que ele já te dá a informação de quantos quilômetros você vai percorrer com o total de combustível que você tem. E outra contribuição da área de Business Intelligence é através dos indicadores, para sinalizar se a estratégia que está sendo adotada está surtindo efeito positivo ou não. E o foco também está voltado para o atingimento do objetivo estratégico traçado aqui, no planejamento estratégico. Saltando agora para a área de mapeamento de processos, eu vou tirar o objetivo estratégico lá de cima e vou colocar ele aqui embaixo. E vou tentar colocar as áreas aqui, algumas áreas da empresa, ok? Então eu vou colocar aqui produção, marketing, comercial, financeiro, expedição, PCP, planejamento de produção, ok? E o mapeamento de processos, ele vai definir e deixar claro que cada área contribui para o atingimento do objetivo estratégico. Então, como a gente pode ver, todas essas ferramentas, a interação dela é voltada para o atingimento dos objetivos estratégicos da empresa. Voltando aqui para o nosso desenho, eu vou falar sobre a etapa de planejamento estratégico, e mais especificamente sobre 3 elementos importantes dentro dessa etapa, que são a definição do negócio, definição de visão e definição de missão. E lembrando que nesse vídeo eu vou fazer uma definição prática a respeito desses elementos e não uma definição teórica, ok? Então eu vou aumentar aqui um pouco e vou colocar aqui, puxar aqui embaixo, negócio, visão e missão. Então, negócio, visão e missão. Em seguida eu vou ajustar aqui, a minha letra ainda não ficou, eu estou treinando aqui para escrever melhor aqui no Galaxy Note, mas confesso que agora está mais fácil, a ponta da caneta está mais fina, mas mesmo assim ainda minha letra é muito feia, eu vou ajustar aqui primeiro. Acho que agora ficou bem melhor. E eu vou começar com um negócio que está relacionado à questão o que eu faço. Né? Geralmente a gente coloca um produto ou um serviço. Por exemplo, se eu fabrico uma caneta,
eu vou colocar que o meu negócio é caneta, fazer caneta. E tá errado? Não, tá certo. Até para simplificar, né? Se eu estou começando, se eu sou uma startup, é legal, eu inicio assim. Com o passar do tempo, esse conceito ele muda, ele vai mudando de produto, serviço para uma ideia, ou seja, o que esse produto ele proporciona para o seu consumidor. E geralmente essa ideia é melhor, por quê? Porque a ideia ela é atemporal, ela não tem validade, né? Ela não sofre ao longo do tempo. Já o produto ele pode se tornar obsoleto, né? Por exemplo, se eu coloco que o meu negócio é proporcionar a escrita para os meus consumidores, essa ideia, se a gente olhar para trás, por exemplo, no Egito era entalhado na pedra, na madeira. Aí depois, na Idade Média, até um pouco mais, escrevia-se com pena. Aí depois mudou para esferográfica e hoje por exemplo, estou usando a S Pen, que é uma caneta digital. E então ela não se perde, a ideia não se perde ao longo do tempo. Já um produto ele pode se tornar obsoleto. Então é interessante estar colocando uma ideia aí como negócio. Outro ponto interessante de se colocar uma ideia como negócio no planejamento estratégico é estimular que todo time, marketing, produção, pesquisa e desenvolvimento, tenha um olhar voltado para a inovação em torno daquela ideia, né? E um exemplo prático que a gente tem, pode colocar como Magazine Luiza, né, que se reinventou, a Microsoft, que era voltada para produto, hoje está mais para experiência, a Hering, como pontos de desafio, né, os exemplos desafiadores é a JCPenney americana, a GE, que saiu recentemente do Dow Jones, mas já está fazendo um plano para se reinventar. Partindo agora para o segundo elemento, que é a visão, ela está mais relacionada a onde eu quero chegar. E geralmente essa variável ela é a mais enfatizada, ela é mais discutida, né, e comentada. Alguns defendem que você precisa ser ousado na sua visão, outros defendem que você precisa ser mais cauteloso, ficar atento aos números. Algumas empresas de consultoria como Bain Company, McKinsey Company, elas ajudam nesse processo. E algumas lideranças têm a preferência de não utilizar esses recursos, principalmente em áreas de alta tecnologia, onde você tem um risco maior e a captura de oportunidades ela não é muito fácil de ser visualizada porque ela depende muito do futuro e esse futuro é muito difícil previsibilidade, pois estamos lidando com algo que não existe ainda, não temos uma referência para tomar como base. Um exemplo de caso de sucesso é do Steve Jobs, que além de talento, ele precisou de muita sorte, né, durante a trajetória, só que o mais importante é fazer, é realizar. A sorte e o talento, ela vai se compondo com o tempo. Resultados práticos ao longo do tempo têm mostrado que uma mescla entre a ambição e o pragmatismo, ele tende a ter resultados mais consistentes. E o exemplo, na prática, a gente pode colocar um atleta, por exemplo, ser campeão. A pessoa, ela ter uma vida mais saudável, né? Uma empresa, sobreviver no primeiro momento, crescer e ser líder de mercado naquele segmento onde atua. O país ser uma social-democracia europeia, ou ser uma economia de mercado como o americano, ou ter um controle estatal com economia de mercado chinês, e aí por diante. Mudando agora para o elemento missão dentro do planejamento estratégico, que está mais relacionada à pergunta: por que eu existo? Essa, sem dúvida, é uma das questões mais difíceis e que leva algum tempo para ser descoberta. Eu posso colocar como exemplo aqui, na vida pessoal, por exemplo, uma pessoa que se forma em engenharia aeronáutica, e depois ele trabalha na Embraer, aí ele sai, faz um concurso, vai para a Receita Federal e depois de algum tempo descobre que na verdade ele queria ser professor e sai da Receita Federal e é professor. Esse é um caso real de um brasileiro. Depois eu posso até deixar o link do vídeo dele aqui na descrição. Um exemplo de empresa é a Tiffany, que era papelaria, né, enfeites, relógios, e depois de algum tempo eles mudaram e hoje fabricam joias, né? Outro caso também conhecido é a Jacuzzi, que começou como uma aeronave e
E hoje a gente já sabe que é as banheiras, né, de hidromassagem. A LG, por exemplo, era produtos de limpeza e plásticos, né? A Nintendo fazia cartas de baralho japonês e assim por diante. E considerando que a ideia de missão ela demora um pouco mais para ser desenvolvida, talvez uma sugestão seria relacionar ela com o negócio, ou seja, um resultado prático do negócio. E como exemplo, eu poderia estar colocando o Google, que é organizar e disponibilizar toda a informação do mundo. Um tutor, um professor, seria provocar a reflexão e o questionamento na mente das pessoas, né, para que elas mesmas busquem as respostas, ou seja, a gente seria mais um provocador e não o dono do conhecimento. E um país que é zelar pelo bem-estar da população e seu desenvolvimento também a união e a soberania. Bom, e é isso que eu queria falar sobre negócio, visão e missão. Nos próximos vídeos a gente vai falar de análise SWOT, acho que eu vou fazer um vídeo só dele, que é bastante importante, com exemplos práticos, inclusive no caso do Thales Gomes, da EasyTax, que eu achei bem legal, e outros exemplos também. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Uma coisa que eu acho que é importante é o fazer, né? Não espere a perfeição. Sempre a gente tenta colocar, deixar tudo perfeito para depois a gente realizar. Eu acho que esse é um dos principais, não vou dizer erro, mas é uma coisa que impede a gente de seguir em frente. Então, tentar ser perfeito eu acho que não vale a pena. Fazer eu acho que vale a pena e a gente leva toda a sorte com isso. Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.